Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, entre outros assuntos. Hoje, para prestar a nossa tradicional consultoria no campo previdenciário, temos o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Quem também participa do programa hoje é o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul e vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira. Recebemos também a ilustre presença do presidente do Centro de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado, Josué Martins. O tema de hoje também é a questão da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Esses são os convidados do programa. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. Em decisão unânime, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu a um portador de doença grave do estado de Roraima o direito de receber precatório preferencial, mesmo já tendo recebido outro título em igual situação. A Constituição Federal, ao determinar que os pagamentos devidos pelos órgãos públicos em razão de decisões judiciais sejam feitos pela ordem cronológica de apresentação dos precatórios, estabeleceu também que os débitos de natureza alimentícia terão preferência quando o credor for pessoa com 60 anos ou mais ou portadora de doença grave. No STJ, o relator, ministro Herman Benjamin, entendeu que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o limite previsto pela Constituição de 88 deve incidir em cada precatório isoladamente. Logo, ainda que o credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, ele terá direito à preferência em todos, respeitado em cada precatório isoladamente o limite fixado no artigo 100. O relator explicou que tanto é assim que o dispositivo constitucional fala em fracionamento e tal termo só pode ser empregado em referência a um único precatório. A questão do pagamento dos precatórios é de cunho social e de resolução retardada por atitudes irresponsáveis das administrações públicas. Diante disso, o decisório do STJ corrige uma tentativa do governo estadual de Roraima de burla ao sistema de preferências. Oxalá, esse entendimento iniba aos governantes de deixar de lado o direito dos precatoristas preferenciais. Lembrando, o STF determinou o pagamento de todos os precatórios represados até 2020. Será que será cumprida essa ordem? É o que vamos acompanhar. Agora que colocamos a Justiça em Foco, então começarmos o programa com a nossa interatividade. Não se esqueça, hein, pelos nossos canais você coloca sempre o seu nome e a cidade onde você está falando. Questões que vêm aqui, várias questões do mesmo sentido do tema da desaposentação. Me aposentei em 97, tenho direito a desaposentar, o que devo fazer? É o Gomercindo lá de Caxias do Sul, um abraço à Serra que está com a gente. Me aposentei em 1998, trabalho até hoje, qual o meu direito? O João Antônio que quer saber. Quem mais ainda? Estou aposentado desde 98, continuo trabalhando, tenho direito a recalcular o meu benefício, é o Juarez aqui de Porto Alegre. Sobre o tema da desaposentação, tema que esteve em pauta recentemente no Congresso Nacional pela via da Câmara dos Deputados, que aprovou, num primeiro momento, a legalização aí da desaposentação. Quem está conosco na manhã desse domingo, como eu já referi, é o doutor Luiz Gustavo Ramos. Doutor Luiz, para a gente encaminhar a resposta para esses 3 telespectadores e também falar um pouquinho sobre a desaposentação legal. Será que passa? Será que vai para o Senado e tem a sanção da presidente Dilma? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores, aos colegas de bancada. Bem, vamos tratar da desaposentação em 2 momentos distintos. Como está hoje e como pode ficar com a aprovação do projeto, por enquanto, na Câmara dos Deputados. Atualmente, a lei previdenciária ela não prevê a possibilidade do segurado aproveitar as contribuições vertidas depois da aposentadoria para recalcular o benefício. Então, todos os segurados que desejam fazer isso devem recorrer ao Poder Judiciário, lá postulando, então, o recálculo da sua aposentadoria,
que um cálculo que leve em conta todas as contribuições vertidas, seja antes, seja depois do ato de concessão da aposentadoria. A situação está pendente de análise lá no STF, já há mais de 5 anos, e a gente aguarda, todos os processos, na verdade, estão aguardando a manifestação do STF para que voltem a andar. Todas as decisões seguirão, na verdade, a decisão do STF. Por isso, a importância que essa decisão do Supremo Tribunal venha o mais breve possível. Bem, na semana passada, foi aprovada no Congresso, apenas na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que prevê a possibilidade da desaposentação, aí legalmente estabelecida, né? Há uma série de questões que não foram devidamente tratadas nesse projeto, como seria o cálculo, quais as contribuições poderia ser aposentado, mas a importância é que pela primeira vez a desaposentação é tratada num projeto de lei que é votado na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei agora ele vai para o Senado Federal e, se lá aprovado no Senado, ele vai então para a sanção da Presidente da República, que pode sancionar, e aí nós teremos a desaposentação legal, como bem referiste, né, Solano? E os segurados poderão requerer essa desaposentação diretamente nas agências do INSS. Do contrário, caso a Presidente resolva vetar a possibilidade de desaposentação, então nós continuaremos na pendência de decisões judiciais. Essa desaposentação legal aprovada lá na Câmara dos Deputados, ela prevê a possibilidade desde que o trabalhador contribua por no mínimo 5 anos a partir da sua aposentadoria. Então agora o que nos resta é aguardar para ver a decisão do STF e também acompanhando aí os trâmites do processo legislativo. Tá certo, de perto, né? Olho no judiciário e no legislativo e também na presidente Dilma sobre essa questão da desaposentação. Daqui a pouquinho mais consultoria com o doutor Luiz Gustavo Ramos. Está conosco aqui, na manhã desse domingo, o vice-presidente da FESERGS, presidente da Amaperg Sindicato, presidente Flávio Berneira, né? E gostaria de saber, Flávio, como que foi durante essa semana as tratativas dos servidores, do Movimento Unificado de Servidores, juntamente com a Casa Civil? Uma boa recepção? Como que tem sido esse contato para tentar aparar as arestas de um ano tão difícil para os servidores públicos? Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Tem sido uma semana, na verdade, tem sido um ano muito difícil, né, para os serviços e para os servidores públicos. Nós, reiteradas vezes, temos aqui demonstrado a nossa resignação com um método, com uma forma com que o governo tem tratado questões tão importantes, né, na medida em que tem encaminhado os projetos para a Assembleia sem a menor discussão com o conjunto dos servidores públicos. Para agravar esse cenário já tão difícil, né, o governo parcelou salários, né? Uma situação nunca antes vivida aqui pelos servidores do nosso Estado. Como era de se esperar, os servidores, com os seus sindicatos, promoveram algumas greves, que eu digo que foram até bastante aquém as greves em relação à disposição dos servidores. As categorias, muitas delas, gostariam de sim ter desencadeado uma greve por tempo indeterminado, ou pelo menos pelo exato tempo em que o salário levou para ser integralizado. Mas mesmo assim, numa demonstração, num esforço de tentar mostrar a nossa boa vontade, fizemos pequenas greves vinculadas às parcelas, três dias de greve para cada parcela salarial, né? E o que revoltou ainda mais os servidores foi o gesto do governo ter descontado o salário dos servidores, outra situação inusitada. Nós nunca tivemos aqui no Estado desconto do salário por conta da realização de greve, Solano. Nós aqui já fizemos greves muito mais longas e por razões até muito menos graves do que essa, né? E reivindicando uma série de coisas, e nunca tivemos descontos pelos dias de greve. Eventualmente se negociava a compensação ou se tinha anistia por conta dos dias de greve. Nesse caso em especial, a matéria já está até superada, que já tem decisão do STF determinando que no caso de greve por conta de atraso salarial é impedido a administração cortar o ponto, descontar os dias de salário. Tanto que as liminares que foram obtidas vieram nesse sentido, de garantir o pagamento dos salários. Então nós tivemos uma conversa com o chefe da Casa Civil, fazendo um apelo a
para que o governo fizesse um gesto de boa vontade política, porque o governo poderia, como pode de ofício, né, garantir a anistia dos dias de greve, até porque, como já dissemos aqui, a greve foi motivada por uma razão extremamente justa, né, que, entre outras coisas, além de, evidentemente, nós estarmos cobrando, né, a questão dos projetos de lei, exemplos que ainda estão pendentes, como, por exemplo, o das RPVs e mesmo o PLC 206, entre outros que já acabaram sendo aprovados, tivemos a questão, o agravante, que foi o parcelamento salarial. Então, uma greve plenamente justificável, uma aberração, e cabe aqui o nosso registro, né, o registro da nossa indignação com a forma com que o governo tratou de todas essas questões, passando pela forma com que ele encaminhou os projetos, sem nenhum tipo de diálogo, né, e, por fim, a forma com que ele tratou, inclusive, um legítimo movimento constitucional do exercício do direito de greve, que as pessoas fizeram com todas as razões do mundo, e o governo foi intransigente e determinou o desconto salarial desses dias de greve, né? Menos mal que a Justiça tem tido a compreensão de que nós agimos com correção, sim, agimos na defesa de um direito que é indiscutível. Pensando nisso, pensando em toda essa situação, Flávio, a gente sabe do atraso reiterado que tem sido no pagamento dos salários dos servidores, pagamento esse que tem sido feito de forma parcelada, com exceção desse último mês, né, o mês de setembro, que o governo teve o caixa socorrido, vamos colocar entre aspas aí, pela questão dos juros dos depósitos judiciais. Como que fica para esse mês, o mês de outubro? Ainda estamos iniciando o mês, né? A probabilidade de haver um novo pagamento parcelado, ela é grande? E mais, como que o movimento unificado vai tratar, se assim for definido pelo governo do Estado? Bom, vai tratar com a mesma veemência com que nós estamos tratando até agora e com a mesma unidade de ação. Na medida em que nós lá atrás apontamos uma série de alternativas e a gente verificou nenhum esforço, um esforço muito acanhado por parte do governo no sentido de atuar com essas ações que nós estamos propondo, né? O governo optou por encaminhar esses projetos, a exemplo de todos que foram aprovados, como a elevação do ICMS, ou mesmo a questão da previdência complementar, que nós já discutimos aqui, que isso vai ter efeito daqui a muitos anos, né? Não tem nenhum sentido ser aprovado da forma como foi aprovado, sem nenhuma discussão, né? Então, nós esperamos que o governo atue de forma proativa, né? Busque soluções efetivas, duradouras, né? Então, esperamos que o governo não tenha feito todo esse sacrificado de tal forma os servidores e não regularize de forma permanente os salários. Sem dúvida, FESERGS vigilante nesse sentido. Depois, no próximo bloco, vou querer a opinião do presidente Flávio Berneira, da Amaperg Sindicato, sobre a questão da segurança. A gente tem tido problemas aí espalhados por todo o estado. Vale dos Sinos, nas últimas semanas, tem sido um foco muito grande de violência. Queria saber um pouquinho mais sobre a visão aí da Amaperg Sindicato sobre o tema da segurança pública. Bom, quem nos dá a satisfação da sua presença é o presidente, né, do Centro de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Josué Martins. Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo, Josué. E já lhe pergunto, até para a gente esclarecer para o nosso telespectador, a função, né? O seu sindicato representa a qual categoria, quais são as funções que essa categoria presta de serviço público para nós, para a sociedade. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos meus companheiros aqui de programa, o Luiz, o Flávio Berneira, companheiro de Movimento Unificado de Servidores também. O Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas do Estado representa exatamente os auditores públicos externos do Tribunal de Contas. Nós somos uma categoria composta por 577 auditores, com especializações nas mais diversas áreas. Temos economistas, advogados, administradores, engenheiros, arquitetos, atuários, contadores, que atuamos fiscalizando as contas públicas no âmbito do governo do Estado e no âmbito dos municípios, né? Tanto os poderes executivos como os legislativos, fundações, empresas de economia mista e autarquias. Então, resumindo, a nossa atividade, ela é uma atividade que procura, essencialmente, combater a corrupção e examinar a efetividade das políticas públicas adotadas, né? E nisso abrangemos todos os 497 municípios e o governo do Estado gaúcho. Dentro desse panorama, Josué,
como tem sido o trabalho de grande quantidade e mais, hoje o número de auditores que estão apostos, né, para prestar esse serviço público à sociedade, ele é suficiente ou seria necessário um número mais adequado, recursos humanos em maior quantidade para dar vazão aí até um trabalho com alguns detalhes que não são possíveis de serem feitos hoje pela atual equipe, mas precisa termos mais servidores como os auditores de conta? Eu te diria o seguinte, Solano, hoje, desses 577 auditores, nós temos 30 cargos vagos. Então, a nossa atividade, em princípio, está dimensionada para ser exercida por esses 577 colegas. Né? Eu te diria sim, precisamos providenciar o provimento dessas 30 vagas, né? O nosso trabalho ele é feito por amostragem, ou seja, a gente não tem condições de verificar todos os atos dos governos, né, tanto municipais quanto estaduais, mas é um trabalho que, no âmbito nacional, outros tribunais de contas executam da mesma forma. Né? Nós temos um aparato importante de informática que nos ajuda, né? E temos procurado atuar naquilo que é mais grave, né? Então, a experiência tem nos mostrado que temos que atuar em determinadas áreas, especificamente, porque é ali naqueles setores onde tendencialmente podem ocorrer maiores problemas. Né? Então, com esse tipo de técnica, a gente consegue, com esse número de auditores, cumprir a nossa tarefa. É claro que é uma tarefa que ela não pode ser cumprida só pelos auditores do Tribunal de Contas, né? E por isso, até para poder fazer um trabalho mais integrado, o Tribunal tem firmado convênios com o Ministério Público, com o Judiciário, com entidades representativas das categorias, como o Conselho Regional de Economia, como o CREA, como os sindicatos de engenheiros, o SENGE, e por aí vai. De uma forma de a gente poder fazer um trabalho integrado, né? Para desempenhar melhor a nossa função. A própria sociedade tem contribuído muito com o nosso trabalho a partir da ouvidoria do Tribunal de Contas. A gente tem uma ouvidoria, tem recebido bastante denúncias da própria sociedade. Isso é um canal importante de diálogo com o Tribunal e aporta pistas importantes para os auditores na sua tarefa. Né? Justamente esse é um ponto importante, né? A participação da sociedade e, de outro lado, a questão da transparência, principalmente a transparência no que toca à corrupção. Esse tem sido um pano de fundo onde os auditores eles têm brigado, eles têm feito as suas ações nesse sentido, Josué? Tem dois aspectos em relação a isso aí, Solano. Um, que é como o Tribunal tem atuado junto à sociedade. Né? Ele hoje é um órgão mais aberto, já foi um órgão muito hermético, muito fechado. Né? Felizmente, nos últimos tempos, as gestões do Tribunal têm se dado conta da necessidade de se mostrar mais para a sociedade, né? E de fazer um trabalho mais afinado com as demandas sociais. Vou te dar dois exemplos que são cabais nesse sentido. O primeiro deles, a questão do exame das tarifas de transporte urbano, lá em 2013. Né? O Tribunal de Contas trabalhou de forma muito séria ali, né? Colegas foram treinados especificamente para essa atividade e ali nos descobrimos que a tarifa de ônibus em Porto Alegre, ela não estava adequada às planilhas de custo das empresas. Né? O telespectador vai lembrar que isso resultou numa grande mobilização popular. Né? Então, quando tem grandes interesses econômicos envolvidos nas questões, não basta a atuação dos órgãos de controle. É preciso que a sociedade se aproxime, se aproprie da informação qualificada, né? E com isso faça a sua intervenção. Né? O outro exemplo foram as obras da Copa. Né? Nós fizemos uma atuação, tem um conjunto de engenheiros importante lá conosco, fizeram uma atuação muito séria e muito cuidadosa
e só ali nós economizamos cerca de 40 milhões de reais para a sociedade gaúcha. Importante trabalho, né? Importante prestação de serviço. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem mais perguntas da nossa consultoria e conversar ainda mais com o CEAP e a FESERGS Amapergs aqui no Boca do Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. FESERGS, 25 anos, a luta continua. FESERGS, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, mais interatividade aqui com os nossos telespectadores. O Romualdo, lá de Candelária, olha só a nossa audiência. Sou aposentado por invalidez como segurado rural. Como fica o meu reajuste? Tem diferença, doutor Luiz Gustavo? Na verdade, o aposentado como segurado especial, trabalhador rural, ele recebe a título de aposentadoria o valor equivalente a um salário mínimo. Então, o valor que será dado de reajuste ao salário mínimo será o valor que tu terás de reajuste no valor do teu benefício. O senhor sempre receberá o valor equivalente a um salário mínimo. Os segurados que não são aposentados como agricultores e que recebem um valor superior ao salário mínimo, aí o reajuste nem sempre é igual ao reajuste concedido ao salário mínimo. Por isso que muitas vezes a gente ouve aquele cidadão dizendo, poxa, me aposentei ganhando 2 salários mínimos e hoje estou ganhando apenas 1. Este é o problema de quem se aposenta recebendo valor superior ao valor do salário mínimo. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz, que segue com a gente aqui nos estúdios da Band. Bom, falava com o Josué Martins, presidente do CEAP, sobre a questão aí dos auditores de contas externas do estado do Rio Grande do Sul. E queria entrar agora num tema específico, um tema que a categoria vem elaborando há muito tempo, né, que é a questão da dívida pública do estado do Rio Grande do Sul com a União. Josué, direto e reto, já está paga essa dívida? Bem, Solano, essa dívida já está paga. Os dados que temos e que são, com os quais trabalhamos são sempre dados oficiais, né? Para que o ouvinte tenha uma ideia, em valores históricos, né? A dívida que foi tomada lá em 98, junto à União, quer dizer, tomada não, porque não entrou nenhum dinheiro novo, foi uma troca de dívida. A União assumiu a dívida que nós tínhamos com o mercado, em troca nós passamos a pagar essa dívida diretamente para a União. Era em torno de 9,5 bilhões de reais. Hoje ela está em 47,1 bilhões. E já pagamos em torno de 21 bilhões. Isso tudo em valores históricos. Se nós formos atualizar esses valores para dezembro do ano passado, sim, pelo IPCA, nós tomamos cerca de 26 bilhões, atualizando apenas pelo IPCA, desconsiderando juros. Pagamos 29 e ainda devemos os 47 que eu mencionei, né? É preciso dizer que, de uma forma muito importante, os senadores gaúchos, os 3 senadores, assinaram um projeto de lei do Senado em que propõe a renegociação da dívida nos moldes que o movimento de servidores vem defendendo há muito tempo, que é atualizá-la pelo IPCA e tirar os juros desde o início do contrato. Por que a gente fala em tirar os juros? Porque juro é a remuneração sobre capital emprestado, né? Ou seja, popularmente poderíamos entender como lucro sobre o capital emprestado. sim. Atualizar esse capital é razoável, né? Então corrige monetariamente pelo IPCA. Agora, a União lucrar em cima dos entes federados não é admissível. Isso não é uma relação que sequer esteja disposta constitucionalmente. Pois justamente, isso na verdade fere frontalmente a Constituição, porque há um locupletamento da União como dos seus entes. Né? E mais, Josué, até demorou para ser ajuizada, mas existe uma demanda judicial que o governo impetrou perante o Supremo Tribunal Federal. Qual é a expectativa frente a isso? Olha, as expectativas são boas, porque, assim, primeiro eu preciso destacar que lá em junho deste ano, o Movimento Unificado de Servidores realizou um seminário, né, em que defendemos ali que essa ação judicial fosse impetrada imediatamente, né, porque não era uma questão de esperar por mais tempo para ser feito.
O governo do Espírito Santo já tinha obtido uma decisão favorável em relação à sua dívida. Tem nuances do caso do Espírito Santo que são um pouco diferentes das nossas, né? Mas ali o ministro Barroso definiu os parâmetros que os demais entes federados deveriam seguir para fazer a contestação do tema, né? E é exatamente esse que eu acabei de colocar, ou seja, numa relação entre entes federados, que deve primar pela parceria, pela solidariedade, né, não pode haver, nos termos que você mesmo usou, Solano, locupletamento, né? E é isso que estava acontecendo aqui, no Rio Grande do Sul, assim como em outros estados. Então, o governo demorou para tomar essa iniciativa, tomou a iniciativa só depois que conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa o aumento do saque dos depósitos judiciais. Então, se utilizou de uma estratégia maquiavélica, né, para jogar, para fazer com que a Assembleia aprovasse os saques judiciais, deixar a crise se aprofundar e só depois, então, tomar a iniciativa de discutir a dívida. Fez acertadamente. Estamos dizendo, no tempo errado, mas, felizmente, a ação vai na linha correta, né? Pede o recálculo da dívida pelo IPCA e pede o expurgo dos juros. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal seja razoável no seu decisório. Josué Martins, presidente do SEAP, muito obrigado por estar com a gente. Esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, bom dia. Presidente Flávio Berneira, citei no bloco anterior violência, o Vale dos Sinos está horrorizado, as pessoas não sabem como devem sair de casa, se devem sair, e esse é um clima que está instalado em todo o estado do Rio Grande do Sul. O 2015 reserva ainda algo bom dentro do tema segurança pública? Infelizmente, o cenário aponta para um horizonte ainda mais difícil. Antes, porém, eu queria reforçar aqui a fala do Josué, me apropriar de uma fala do professor ex-deputado Zanetti, que esteve conversando conosco há dias atrás, mal comparando, né? É como se o bolso esquerdo tivesse emprestado para o bolso direito e cobrasse juro, né, por esse empréstimo. Dizer que a medida que o governo judicializou, ela foi acertada, porém sem muita convicção, porque na medida em que, também me apropriando de uma expressão do Zanetti lá, quando ele diz o seguinte, que é inadmissível, sob todos os aspectos, o governo federal lucrar, cobrar juro em cima da relação com os estados, no momento em que ele assumiu, né, essas dívidas. E o governo, nos pedidos, né, ele flexibilizou, né? Então, que se suspenda a cobrança de juros, mas se não der, então que cobre menos juros. Ou tu tem convicção de que aquilo está errado e errado de pleno, né? E não existe margem para flexibilizar ou não. Mas, enfim, saudamos também o fato de ter ingressado. Isso já era para ter feito há mais tempo. Com relação à questão da segurança, precariedade em todas as áreas, né? Nós estamos verificando, por exemplo, pegando a área que a gente domina bem, que é o sistema penitenciário, a penitenciária modulada de Uruguaiana, com quem eu tive lá dias atrás com o presidente Sérgio, inclusive nos acompanhando. Agora estão pedindo que a Justiça faça a interdição da penitenciária, por conta da absoluta falta de servidores. Aqui o Hospital Vila Nova, que faz a custódia de presos aqui no Hospital Vila Nova. Também a mesma coisa, dias atrás aconteceu um grande evento ali, com tiroteio, tentaram matar um preso que estava lá internado, agora estamos com risco de novo de acontecer isso. Isto, Polícia Civil, Brigada Militar, tudo com uma precariedade acentuada e infelizmente não se vê nenhuma possibilidade ou disposição ou vontade política por parte do governo de encaminhar a solução para esse problema. Certo. Obrigado, presidente Flávio Berneira. Rapidamente, doutor Luiz. Suzana, estou há 5 anos e meio no auxílio, não estou bem para voltar ao trabalho, posso me aposentar? Podes ingressar com uma demanda judicial contra o INSS pedindo a conversão do teu auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Se a perícia constatar pela incapacidade total e permanente, certamente ganharás a ação e terás então deferida a tua aposentadoria por invalidez. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu agradeço. Ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV sempre aos domingos. Mais informações sobre o programa, as reprises, fotos, vídeos, você confere na nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone, Boca no 26. Muito mais interatividade para você.